Em 2011, o mundo conheceu Rio, uma simpática animação que conta a história de uma ararinha azul toda ambientada, no Rio. E sendo essa uma animação sobre o Rio, aqui tem carnaval, tem samba, tem tráfico de animais silvestres e também tem macacos assaltantes. Porque não podia faltar nenhuma dessas coisas, né? Ou será que podia? A história de Rio começa mostrando a vida de diversas aves silvestres que vivem felizes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas essa alegria ela é interrompida por traficantes de animais que capturam e enjaulam essas aves num esquema aí de contrabando internacional. Entre essas aves está Blue, uma ararinha azul que acaba indo parar na fria cidade de Moose Lake, em Minnesota, nos Estados Unidos. Essa ararinha é adotada pela Linda, uma menina, e aí ela passa a viver uma vida doméstica confortável e despreocupada. Até que um ornitólogo brasileiro encontra Blue e leva ele para o Rio de Janeiro para ele se encontrar com uma fêmea, acasalar e assim preservar a sua espécie que está em extinção. Mas chegando no Rio as coisas se complicam, porque o Rio é o Rio. A trama segue com as duas araras tentando fugir de contrabandistas que sequestram elas. O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria no mundo todo e chegou até a concorrer ao Oscar em 2012 na categoria de Melhor Canção Original, com uma composição de Sérgio Mendes e Carlinhos Brown. O diretor de Rio é o Carlos Saldanha, que é um carioca, e ele tem no currículo outras animações, tipo Era do Gelo, Robôs e Touro Ferdinando. Em 2014, ele também dirigiu a sequência Rio 2, que, apesar do nome, é uma aventura que se passa na floresta amazônica. Mas a gente vai se concentrar no Rio mesmo, que se passa no Rio. E como tudo que se passa no Brasil ou no Rio de Janeiro, essa animação carrega em si uma certa ambiguidade. De um lado, você tem uma overdose de cenários deslumbrantes, de praias paradisíacas, muito sol, muita música, dança e muita cor e alegria. E do outro, tem muita pobreza, tem crime, tem perigo e tem tristeza também. E é assim que o Rio de Janeiro vem sendo representado como referência de Brasil para o mundo. Você pode até achar que aquela ambiguidade entre a natureza deslumbrante e a sociedade caótica, aquela ambiguidade entre uma alegria carnavalesca e uma tristeza trazida pela pobreza, você pode achar que tudo isso de fato define o Brasil. Mas o problema de aceitar essa definição é que a gente acaba se acostumando com ela e achando que a gente tem que ser assim. Talvez você consiga lembrar de um episódio dos Simpsons em que eles vieram para o Brasil. Isso foi exibido em 2002. A representação do Rio de Janeiro é muito parecida nesse episódio dos Simpsons e na animação Rio. A primeira semelhança é que os personagens principais vêm dos Estados Unidos até o Brasil. E aqui se deparam com muito samba, alegria e carnaval. E tem outra semelhança curiosa presente nas duas obras. Em ambas você vê um menino pobre e órfão, sinal de que o Brasil não conhece muito bem o conceito de infância. Terceira coincidência, pelo menos um dos personagens é sequestrado por bandidos. E por último, tem os ataques de macacos ladrões histéricos, que também estão presentes nas duas obras. 9 anos separam o episódio dos Simpsons e o filme Rio. E a cidade do Rio de Janeiro continua sendo representada da mesma forma, tanto por quem é de fora quanto por quem é de dentro. A representação caricata de uma identidade nacional não é uma exclusividade do Brasil. Londres é frequentemente mostrada como um lugar meio desanimado e soturno. Quase tão triste quanto Curitiba. Já a Índia é um lugar onde todo mundo tá sempre dançando. E o Brasil tem essa cara aí que você viu. Carnaval, futebol, samba, tudo isso de um lado, contrastando com uma tristeza, com um caos social na outra ponta. Muitos artistas ajudaram a conceber essa imagem para o Brasil, mas tem 2 nomes que se destacam. Primeiro nome, Carmen Miranda.
A atriz e cantora brasileira, que na real era portuguesa, foi uma gigante da música e dos filmes no Brasil na década de 30. E ela acabou também sendo uma gigante nos Estados Unidos, participando de filmes e espetáculos da Broadway. O sucesso da Carmen foi tanto que em 1939 ela foi considerada a terceira personalidade mais popular dos Estados Unidos. E, segundo o Departamento do Tesouro americano, ela foi considerada nesse período a mulher mais bem paga do país. E mesmo lá no estrangeiro, ela nunca deixou de representar o samba brasileiro. E o segundo nome que colaborou para a construção dessa imagem do Brasil que a gente está comentando é... Walt Disney. Isso aí, ele mesmo. No início dos anos 40, os Estados Unidos desenvolveram um projeto chamado Política da Boa Vizinhança, que buscava aproximar as demais nações do continente americano e estreitar os laços para fins comerciais. Assim, eles ganhavam mais aliados políticos, o que era importante no contexto da Segunda Guerra Mundial. Foi incentivado e financiado pelo governo dos Estados Unidos que o Walt Disney produziu 2 filmes. Alô Amigos, de 1942 e Você Já Foi à Bahia, de 1944. Esses 2 filmes representam uma visita dos Estados Unidos ao seu vasto quintal, que inclui a América do Sul e também a América Central. Países como Chile, Argentina, México e, claro, o Brasil estão envolvidos no contexto dessas animações. No Brasil, lógico, as animações estão recheadas de samba. A Carmen Miranda devia ser muito cara, mas eles conseguiram a Aurora Miranda para dançar com o Pato Donald nesse filme aí, que serviu como uma espécie de embaixador dos Estados Unidos para os lados de cá. Sim, o Pato Donald. Foi em Alô Amigos que também nasceu o Zé Carioca, uma representação um pouco estereotipada de um carioca malandro, mas boa pinta. O Zé Carioca compõe o trio clássico Três Caballeiros, junto com o Pato Donald, que representa os Estados Unidos, e com o Panchito, que representa o México. Não. É que easy. E mesmo que essas animações estivessem recheadas de intenções políticas, elas renderam cenas belíssimas ao som dos nossos melhores sambistas, como essa Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Agora que você sabe como o Brasil foi retratado no passado, você consegue entender por que ele é retratado desse jeito no presente.